você tem algum FII de papel ou pretende comprar um FII de papel, para o que você está fazendo e presta atenção aqui. É o seguinte, um FII de papel normalmente ganha dinheiro com CRIs. Os CRIs são, de forma simplista, um empréstimo. O fundo empresta um dinheiro e negocia esse empréstimo a uma taxa. Normalmente essa taxa é indexada a IGPM, IPCA ou então ao CDI. Então acontece uma negociação, né? O FII compra um FII e fala assim, ah não, esse FII que eu estou comprando é IPCA mais 7. Significa o quê? Que você vai emprestar esse dinheiro e em troca vai receber o IPCA do momento mais 7%. O IGPM, o CDI, a taxa que for acordada. Até aí tudo bem. O risco maior dessa operação é o default. O default é o nome bonito que a gente dá para o cano, o calote. Então, se aquele credor para de pagar, o que acontece é que o seu FII para de receber. E aí começam os problemas. Por quê? Porque eu tenho aquele dinheiro e aí eu estou sem receber. Como é que o FII se blinda disso? O primeiro são os níveis de cotas. Então, eu tenho, por exemplo, a cota subordinada, que ela é a última a receber ali. Eu tenho as cotas mezanino, por exemplo, que recebe primeiro, existe uma classificação dessas cotas. Esse é o primeiro nível. O segundo é que o FII pega algumas garantias. Então o que são essas garantias? Normalmente é um fundo de reserva ou o próprio imóvel que lastreou o CRI. Então, por exemplo, esse dinheiro foi para um loteamento, então lá tem vários lotes. Então você tem uma garantia de que se os credores pararem de pagar aquele CRI, você pega o lote. Então isso, quando você está sentado atrás de uma mesa, parece ótimo. Eu estou aqui, vou receber, não tem aí risco nenhum, porque se eles der o cano, eu pego o lote para cá. O que acontece muitas vezes? Primeiro, será que pegar esse imóvel resolve o seu problema? O MXRF, por exemplo, pegou um imóvel de um CRI que ele tinha tomado o cano e está até hoje com o imóvel lá. O imóvel fica lá, não consegue vender, não vende e tal, é um problema. A segunda coisa que pode acontecer é o seguinte, num CRI de loteamento, por exemplo, aqueles imóveis, os lotes, né, foram avaliados por um valor específico. E na hora de você recuperar, será que ele tem esse valor atualmente? Ou será que aquele valor faz sentido agora? Né? Pode ser que as coisas mudaram e se todo mundo parou de pagar, existe uma tendência aquilo desvalorizar. Tem um problema. E, por fim, você precisa lidar com isso. Né, que não é uma coisa muito simples, né? Recuperar um imóvel, vender e tal. Então, o que muitos FIIs decidem fazer nessa hora é vender essa carteira para um outro. Então ele chega e vende o FII para um outro credor, que normalmente é um outro FII. Então assim, daqui eu acho que a gente tira duas lições. Que o investimento em CRI, investimento em FIIs de papel, tem um risco peculiar, que muitas vezes eu vejo as pessoas negligenciando isso, olha para dividendo e fica pensando só nisso, esquece que existe um volume de risco envolvido aí. Lembra, não existe almoço grátis, só tem um dividendo mais alto porque tem um risco mais alto. E a gestão desse risco também é complicada, porque caso aconteça o evento do default, você ainda é complicado gerenciar esse patrimônio que você recebeu. E muitas vezes o seu FII não tem nenhuma habilidade de vender, isso não é o negócio dele, vender lote picado num FII não é uma coisa que um FII consegue fazer bem. Então assim, fique muito atento a isso. Eu estou lembrando porque foi o CPTS que fez isso, anunciou há pouco tempo a venda de um CRI, que era um CRI com IGPM, que ela vendeu por 65% do valor de face. Então olha só, ela vendeu um CRI porque ela preferiu o seguinte, eu prefiro vender esse CRI no prejuízo, e aí ela tomou o prejuízo no CRI. Ela vendeu mais barato do que o que ela comprou. Porque ela preferiu ficar livre desse CRI a ter que arcar com todo esse esforço ou com esse risco desnecessário aí. Então, se você compra ou pretende comprar FIIs de papel, fique muito atento a isso e lembra, existe esse risco. Não é à toa que FIIs de papel pagam rendimentos acima que FIIs de tijolo, por exemplo. Porque, dentre outras coisas, essas coisas, por exemplo, que o FII de papel paga a inflação junto com o rendimento e o FII de tijolo acumula essa inflação, e a segunda é que o risco acaba sendo muito mais alto para o FII de papel. Então, ao comprar um FII, fique atento com isso.